Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 27 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, domingão, grade do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 7h30 da manhã, lá na Itália, jogo do Veneza contra o Milan. Time, jogo perigoso aqui para mercado de resultados. Por quê? O Milan vem na 9ª colocação, 51 pontos. Matematicamente, até dá para pensar e sonhar com alguma vaga aqui de competição europeia, mas tá difícil. O Veneza vem na 18ª colocação, luta, briga para não cair. O que eu pude perceber aqui? Vamos lá. O Milan jogando fora, dos 10 últimos jogos, em 9 bateu a linha de mais de 1,5 gols. E o Veneza vem para um jogo dos desesperados. Olhando o histórico do confronto, dos 4 últimos jogos entre Veneza e Milan, em 3 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gols. Então, pré-live, eu prefiro operar aqui em mercado de gols, tá legal? Mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,25 para uma dupla, eu acho interessante. Vou mostrar para vocês também mercado de cartões e escanteios. Vamos lá. E vamos lá, mercado de escanteios. O Veneza tem uma média de 4 cantos por partida e o Milan 6,4. Final do primeiro tempo e final do segundo tempo, o jogo em aberto e a partida em alta intensidade, canto asiático, canto limite é bacana. Probabilidade aí de 80% para a gente ver escanteio no final do primeiro tempo e do segundo tempo. Cartões, Juizão, 3 de média, média baixa, Veneza 2,3, Milan 1,5, jogo para poucos cartões. Fechou? E vamos lá, 9h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, jogo do Ajax contra o Sparta Rotterdam. O Ajax é o líder da competição, tropeçou na última rodada, perdeu para o Utrecht. O PSV ganhou e aproximou. O Sparta Rotterdam vem na 11ª colocação. Time, o Ajax briga por título e joga em casa. Tropeçou na última rodada, em casa precisa ter uma reabilitação dentro do campeonato. Qual que é a odd aqui do Ajax? Vamos lá. Odd baixa, 1,47, 1,49. Dá para pensar aqui em Ajax para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já foi. Ao vivo, o Ajax melhor na partida, odd mínima de 1,60 para cima, eu também gosto. E mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência para os jogos do Ajax. Odd baixa de 1,19, talvez aqui para complementar bilhete ou para você utilizar numa dupla. Fechou? E vamos lá, 10 da matina na França, Ligue 1, jogo do Angers contra o Lille. O Lille vem na 5ª colocação, briga por vaga de Champions. O Angers joga, luta para não cair. Quando a gente olha as races das equipes, o Angers em casa perdeu 3, empatou uma, só venceu uma partida. Ganhou do Montpellier, que é o lanterninha do campeonato francês. O Lille jogando fora também oscila, perdeu 3, empatou uma, ganhou outra. Mercado de gols vem forte para as duas equipes. Vamos lá. O que eu trabalho pré-live aqui com vocês? Primeiro, mercado de gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para uma dupla, eu gosto. Para mercado de resultados, mesmo jogando fora de casa, eu acho o Lille aqui com um leve favoritismo. Qual que é a odd do Lille? Vamos lá. 1,57. Lille, empate anula para uma dupla, eu gosto. Fechou? Time, apenas para complementar aqui o nosso estudo entre Angers e Lille. Vamos lá. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 90%. Probabilidade lá em cima para mercado de gols, tá? Gol no primeiro tempo, 55%. Aí eu já não gostei tanto. Escanteios, Angers 3,4, Lille 4,8, cartões, Angers 1,5, Lille 2, Juizão 3,6.
Fechou? E vamos lá, 10 da matina, Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Manchester United. Time, vamos lá. O Bournemouth vem na 8ª colocação, matematicamente ainda dá para sonhar com alguma vaga aqui de competição europeia. Tá difícil, mas matematicamente dá. O United vem na 14ª colocação, 38 pontos. Não briga mais por vaga de competição europeia e não tem risco de rebaixamento. O United, o foco dele no momento é Liga Europa, tá legal? Por esse motivo, jogando em casa, dou sim um leve favoritismo para o Bournemouth. Qual que é a odd? 1,70. Para mercado de resultados, Bournemouth empate anula para uma dupla. Fechou? E vamos lá, 10 da matina, voltando para a Itália, jogo da Fiorentina contra o Empoli. Fiorentina que vem na 8ª colocação, brigando aqui por vagas de competições europeias, e o Empoli briga para não cair. Vamos dar uma olhadinha nas races. A Fiorentina em casa ganhou 3 e empatou 2. Mercado de gols eu gosto. O Empoli fora são 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols eu também acho interessante. Time, a Fiorentina joga em casa, briga por vaga aqui de competição europeia, enfrenta um Empoli que tá lá embaixo. Qual que é a odd da Fiorentina? 1,85. É uma odd alta. Será que tem pegadinha aqui? Campeonato italiano é complicado. Mas assim, pensando friamente e analisando friamente, a Fiorentina para mercado de resultados é favorita. Fiorentina empate anula, dupla hipótese Fiorentina, tá legal? Só tô achando essa odd um pouco alta, mas vamos que vamos. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,40. Acho uma odd bacana pré-live. Ou se você quiser, deixa o jogo começar. 10, 15 minutos do primeiro tempo, se o gol não sai, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, você opera esse mais de 1,5 gol com uma odd aí de 1,60 para cima. Fechou? Time, vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Fiorentina e Empoli. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Pré-live é uma entrada bacana. Escanteios, Fiorentina 3,4, Empoli 4,3. Cartões, Juizão 4,7. Fiorentina 2,1, Empoli 2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time, vamos lá, 10 da manhã, ainda na Itália, jogo da Inter de Milão contra a Roma. Jogo bem complicado. Por quê? Vamos lá. A Inter, ela lidera o campeonato italiano. Tá junto aqui com o Napoli com 71 pontos, tá certo? Só que a Inter de Milão, na próxima semana, tem jogo de Champions. Mas assim, não dá para descuidar no campeonato italiano. Eu acho que a Inter de Milão vem com força máxima. Obviamente que essa informação a gente só vai ter 1 hora antes da partida, tá legal? Em minha humilde opinião, a Inter vai jogar com o que tem de melhor. A Roma também se interessa nessa partida. Vem na 7ª colocação, 57 pontos, briga por vaga de competição europeia. Jogo importantíssimo para as duas equipes, tá legal? Vamos lá. Qual que é a odd da Inter de Milão? 1,78. Eu imaginando numa Inter de Milão brigando por título e jogando com força máxima, para mercado de resultados, Inter de Milão empate anula, dupla hipótese Inter de Milão. É o que eu vejo aqui, tá legal? Vou trazer tabela de probabilidades e também a gente já fala um pouquinho de jogadores. Vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Inter de Milão e Roma. Jogo para mais de 1,5 gol, 70%. Escanteios, Inter de Milão 5,7, Roma 5,8. Cartões, Inter 1,4, Roma 2,7, Juizão 5. Jogadores na tela. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter de Milão e Roma. Time, para mercado de finalização, os dois atacantes aqui de cada equipe, né? O Lautaro Martinez, é um cara que eu gosto bastante, para finalização, chute a gol, mesmo gol. E o Dovbyk da Roma também é um cara interessante. O Di Marco, que joga na ala esquerda da Inter de Milão, geralmente finaliza. É um jogador interessante aqui para finalização. E para fazer falta, Mancini da Roma. Mercado de faltas, Mancini, Roma. 11h15 Espanha, La Liga, jogo do Villarreal contra o Espanhol. Vamos lá. O Villa briga por vaga de competições europeias, dá até para beliscar vaga de Champions League. E o Espanhol, na 13ª colocação, 39 pontos, talvez sonhando aqui com uma vaga de Conference, mas tá difícil. Time, o Villa tropeçou na última rodada, tá certo? Teve jogador expulso e perdeu para o Celta de Vigo por 3-0. Vai jogar em casa, vem para reabilitação.
Qual que é a odd aqui? Vamos lá, 1,47. É uma odd baixa. Para mercado de resultados, talvez Vila para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já foi. Jogos do Vila Real, geralmente partidas para mais de 1,5 gol, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para um bilhete duplo, eu também gosto. E vamos lá, meio-dia na Noruega, jogo do Bodø Glimt contra o Cafun. Time é o seguinte, jogos do Bodø Glimt, geralmente partidas para mais de 1,5 gol, tá legal? Mais de 1,5 gol, 1,19 para uma dupla ou para complementar bilhete, eu gosto bastante. E claro, o Bodø Glimt jogando em casa é favorito. Odd baixa, de 1,26 para uma duplinha. Vitória do Bodo, jogo para mais de 1,5 gol. Time, separei mais uma partida na Noruega que pode ser bacana para gols, tá? Meio-dia, jogo do Brann contra o Bryne. Vamos lá. O Brann em casa, extremamente over. O Bryne fora, também over gols. E olha o histórico. 2-1, 2-1, 3-2, 3-0, 2-1. Aqui é jogo para mais de 1,5 gol pré-live. Odd de 1,18 para dupla ou para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,90. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, dá para explorar também o over meio gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, meio-dia e 30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Werder Bremen contra o São Paulo. Time é o seguinte, o Werder Bremen, 45 pontos, briga aqui por vaga de competições europeias. O São Paulo briga para não cair. Vamos dar uma olhadinha nas races. Werder Bremen em casa, ganhou 2, perdeu 3, mercado de gols vem forte. O São Paulo fora oscila, apenas uma vitória, são 2 derrotas e 2 empates. Mercado de gols eu também gosto. Vamos lá. Primeira entrada aqui, mercado de resultados. O Werder Bremen em casa com uma odd de 1,90. Werder Bremen empate anula, dupla hipótese, Werder Bremen. Ele só não pode perder. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,30 para uma dupla, acho interessante. Fechou? E vamos lá, meio-dia e 30, voltando para a Inglaterra, jogo na Premier League, jogo do Liverpool contra o Tottenham. O Liverpool já pode ser campeão nessa rodada, tá bom, galera? Que vem na primeira colocação, enfrenta o Tottenham na 16ª colocação. O Tottenham, dentro da Premier League, não joga mais por nada. Não consegue vaga de competição europeia e não vai mais cair para a segunda divisão. O Tottenham tá pensando na Liga Europa, tá legal? Vai enfrentar um Liverpool que pode ser campeão jogando em casa. Aqui não tem o que inventar. Pré-live, o Liverpool é o super favorito. Odd de 1,26, 1,27 para uma dupla. Vitória do Liverpool. Outra entrada que eu gosto aqui. Mercado de finalização e escanteio a favor do Liverpool no primeiro tempo. Mais de 5,5 finalizações Liverpool no primeiro tempo. Mais de 0, mais de um escanteio Liverpool no primeiro tempo. Salah em campo. Salah para marcar ou dar assistência. Eu também gosto. Fechou? Liverpool campeão. Vamos lá, meio-dia e 30, um jogo de Copa na Inglaterra, semifinal entre Nottingham e Manchester City. Time, por mais que o City, nessa temporada, deixou muito a desejar, é a única competição que ele pode ser campeão. Tá legal? Então, eu vejo o City entrando com tudo aqui para tentar, entre aspas, salvar o ano. E, tecnicamente, eu gosto mais do City se comparado ao Nottingham. Qual que é a odd? Odd de 1,75. Qual que é a minha entrada pré-live aqui? Manchester City para se qualificar, se classificar. Tá pagando odd de 1,35, 1,40. Para uma dupla, eu gosto. 2 jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do City, Omar Marmoush. E pelo lado do Nottingham, Chris Wood. Fechou? Vamos lá, às 13 horas na Dinamarca, jogo do Midtjylland contra o Nordland. Time, aqui é jogo pra gols, tá? Já puxei direto pra tabela de probabilidades. Mais de 1,5 gol, 80%. Tá pagando odd de 1,20 pra uma dupla ou pra complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,50. Deixa eu aproveitar, trazer pra vocês também escanteios e cartões. Escanteios, cantos, Midtjylland, 5,8 de média, Nordland 6. 2 equipes com boas médias aí de escanteio. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite, pode ser uma boa pedida. Cartões, Midtjylland 1,5, Nordland 2, Juizão 3. Fechou? Vamos lá, às 13 horas na Itália, jogo da Juventus contra o Monza. Time, a Juve vem na 5ª colocação, briga por vaga de Champions e
Fez um papelão na última rodada, tá certo? Vai jogar contra a equipe do Monza, que é lanterninha, última colocada. 33 partidas, só ganhou 2, empatou 9, perdeu 22 partidas. Ou seja, a Juve em casa é favoritaça. Odd de 1,20, odd baixa para um bilhete duplo. Vitória da Juventus. Talvez aqui, mercado de finalização e escanteio a favor da Juventus no primeiro tempo. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Juventus no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Juve no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, às 13 horas na Turquia, jogo do Eyüpspor contra o Galatasaray. Galatasaray que lidera aqui a competição. O Fenerbahçe vai jogar no sabadão. No momento que eu gravo o vídeo, o Fenerbahçe ainda não jogou. Se o Fenerbahçe vencer a partida, encosta no Galatasaray. O Eyüpspor, ele briga aqui por vaga de competições europeias. Jogo importante para as duas equipes. Time, vamos lá. O Eyüpspor em casa é uma equipe over goals. O Galatasaray fora também over goals. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,18. Para duplinha ou para complementar bilhete eu gosto. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,70. Para mercado de resultados, mesmo jogando fora de casa, o Galatasaray é favorito. Odd baixa de 1,48. Aqui pré-live, para mercado de resultados, eu acho mais seguro Galatasaray para vencer um dos tempos, uma das partes. Fechou? 13h30 na Bélgica, jogo do Royal Union, também conhecido por Union Saint-Gilloise, contra o Clube Brugge. Time, o último jogo entre essas duas equipes só saiu um gol. Por que eu tô voltando nessa partida? Porque são duas equipes extremamente over goals, tanto o Royal Union em casa quanto o Clube Brugge fora, equipes que geralmente produzem jogos com 2 ou mais gols. E olha o histórico, 2-2, 2-1, 2-0, 2-1, 3-1, jogos com mando na casa do Royal Union. E aqui pré-live é em mercado de gols que eu vou trabalhar novamente. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,30 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,70. Fechou? Time, apenas para reforçar aqui o nosso estudo entre Royal Union, Union Saint-Gilloise contra o Clube Brugge. Mais de 1,5 gol, 90%. Mais de 2,5 gols, 70%. Pré-live é jogo para gols. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Escanteios, Royal Union, Union Saint-Gilloise, 4,7, Clube Brugge, 4,7. Mercado de cartões, 2,5 para o time da casa, Clube Brugge 1,8, Juizão 5,1, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 14 horas em Portugal, o jogo do Benfica contra o AFS. Time, o Benfica briga por título e vai jogar contra uma equipe na zona de rebaixamento. Não tem o que inventar, o Benfica é favoritaço. Qual que é o problema aqui? A gente não tem odd, 1,10 para uma vitória nos 90 minutos. O que dá pra gente tentar fazer? Primeiro tempo, o Benfica amassando, e eu acho que vai, a gente explora a vitória do Benfica já no primeiro tempo. Aí a gente consegue uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Pensa comigo num raciocínio. O Benfica provavelmente vai começar a partida na pressão. Chegou no final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu, ou vai que o Benfica tá perdendo. Canto asiático, canto limite, é uma boa entrada se o Benfica não estiver vencendo, tá beleza? Para mercado aqui de chute a gol ou gol pelo lado do Benfica, Pavlidis. Fechou? 15h30 na Argentina, jogo do River Plate e Boca Juniors. Time, o que eu quero trabalhar nesse jogo? Mercado de cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe e na arriscadinha, um possível cartão vermelho. Fechou? Vamos lá, 15h45, voltando para a França, Ligue 1, jogo do Olympique de Marseille contra o Brest. Time, o Olympique de Marseille, vice-líder, brigando por vaga de Champions League, até porque na França, o Paris Saint-Germain já é o campeão. O Brest vem aqui na 9ª colocação, matematicamente, ainda dá para brigar, talvez aqui por Conference ou Liga Europa, mas tá um pouco mais difícil. O Olympique de Marseille em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. O Brest jogando fora é uma equipe que oscila bastante e mercado de gols vem forte. O que eu vejo aqui? Vamos lá.
Para mercado de resultados, o Olympique jogando em casa, odd de 1,50, Olympique empate anula. Para mercado de gols, jogo para mais de 1,5 gol é tendência, 1,18 para duplinha ou para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,70. Fechou? E vamos lá, 15h45 na Itália. Jogo entre Atalanta e Lecce. Time, esse jogo era para ter rolado na sexta-feira, mas parece que o fisioterapeuta faleceu e aí o jogo foi remarcado para o domingão, tá legal? Vou seguir a mesma lógica da sexta-feira. A Atalanta brigando por vaga de Champions e o Lecce brigando para não cair. Ou seja, para mercado de resultados aqui, a Atalanta em casa é bem favorita. Odd de 1,25 para uma dupla, vitória da Atalanta. Como a Atalanta joga em casa e é favorita, mercado de finalização e escanteio a favor da Atalanta no primeiro tempo eu gosto. Mais de 5,5 finalizações Atalanta no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Atalanta no primeiro tempo. Acho interessante aí essa entrada. Pega essas informações e monta no bilhete. Mercado de jogadores, para chute a gol, gol, pelo lado da Atalanta, Reteg, e pelo lado do Lecce, para finalização e chute a gol, Nikola Krostovic. Fechou? Vamos lá, 15h45 na Itália, jogo do Napoli contra o Torino. Time, o Napoli joga em casa e briga por título. Torino vem na 10ª colocação, 43 pontos, nesse momento não brigando por absolutamente nada, vem para cumprir tabela. O Napoli em casa é favorito, odd baixa de 1,44. Vamos lá, o que dá pra gente trabalhar aqui? Entrada mais conservadora, Napoli para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo? Já foi. Ao vivo, o Napoli melhor na partida, odd mínima de 1,60 para cima, executa a vitória do Napoli. Como o Napoli joga em casa e briga por título, deve iniciar com mais posse e mais pressão. Mercado de finalização e escanteio a favor do Napoli. Mais de 5,5 finalizações Napoli no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Napoli no primeiro tempo. Mercado de jogadores para finalização e chute a gol, McTominay. Eu também gosto daquela entrada, Lukaku para marcar ou dar assistência. E na arriscadinha, gol de cabeça do Lukaku. Fechou? E vamos lá, 16h30 em Portugal, jogo do Boa Vista contra o Sporting, jogo dos opostos. O Sporting é líder da competição, briga por título, o Boa Vista é o último colocado. Time, aqui uma análise bem parecida com o jogo do Benfica, tá? O Sporting pré-live bem favorito, vamos dar uma olhadinha na odd, odd de 1,20, dá para pegar essa odd e usar numa dupla. Primeiro tempo, o Sporting amassando, dá para explorar o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. E se chegar no final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0, ou vai que o Sporting tá perdendo, aí é canto asiático, canto limite. Pelo lado do Sporting, para fazer gol, Jokeres. Fechou? Vamos lá, 18 horas na MLS, jogo do Inter Miami contra o Dallas. Inter Miami em casa com muita regularidade e geralmente partidas para mais de 1,5 gols. E é isso que eu vou tentar trabalhar. A odd do Inter Miami é uma odd de 1,60. Inter Miami empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 1,19 para duplinha ou para complementar bilhete. Messi em campo, gol do Messi. E vamos lá, 16 horas, falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebendo o Corinthians. Vamos lá. Flamengo que vem na 2ª colocação, o Corinthians é o 7º colocado. Time, é o seguinte, odds, Flamengo 1,45, 1,50, Corinthians com odd 7,50. Eu acho o Campeonato Brasileiro um campeonato muito equilibrado. Obviamente que o Flamengo jogando em seus domínios tem sim um leve favoritismo. Talvez aqui Flamengo empate anula, Flamengo para vencer um dos tempos, uma das partes. Só que o Corinthians com essa odd de 7,50... dá pra gente trabalhar também com um handicap asiático mais 2,5 a favor do Corinthians. E aí a gente só toma um head aqui se o Corinthians perder a partida por 3 ou mais gols de diferença. Pré-live eu acho difícil, tá beleza? Então, Flamengo para vencer um dos tempos, uma das partes, eu gosto. Corinthians, handicap asiático mais 2,5, eu também acho interessante para mercado de resultados. Probabilidades na tela. E vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Flamengo e Corinthians. Jogo para mais de 1,5 gol, 75%.
Escanteios eu gosto. Flamengo 8.1, uma média alta de escanteio jogando em casa. O Corinthians fora 3.8. Time, dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Flamengo. O Flamengo fazendo 3 escanteios primeiro que o Corinthians. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 e o Flamengo na pressão ou o Flamengo perdendo, canto asiático, canto limite, eu também gosto. Cartões, juizão 4.9 de média, Flamengo 1.8, Corinthians 2.5. Pelo menos um cartão para cada equipe. Mercado aqui de jogadores, para finalização, chute a gol. Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta e o Pedro, se estiver em campo como titular. Pelo lado do Corinthians, Yuri Alberto e o Depay. Mercado de faltas, Ranieri, pelo lado do Corinthians, para fazer falta. E pelo lado do Flamengo, Pulgar. Fechou? E vamos lá, 18h30 ainda no Brasileirão, jogo do Cruzeiro contra o Vasco. Time, o Cruzeiro tá estranho pra caramba. É a segunda análise que eu falo. Enquanto o Cruzeiro não tiver uma virada de chave, toma um pouco de cuidado. O Vasco joga como visitante. O que eu vou tentar buscar aqui? O Vasco tem o Verratti no comando de ataque. O Cruzeiro vem num mau momento. Eu quero trabalhar over meio gol Vasco. Pelo menos um gol do Vasco na partida. Se isso acontecer, já deu certo. Mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol, Verratti. Fechou? Vamos lá, 18h30, o Verdão Palmeiras recebendo o Bahia. Palmeiras, líder da competição, e o Bahia vem na 13ª colocação. Time, o Palmeiras voltou a jogar um bom futebol. Olhando o histórico dos 5 últimos jogos contra o Bahia, o Palmeiras ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, o Palmeiras geralmente levando a melhor. Eu tenho uma odd aqui para o Palmeiras de 1,60, 1,65. Para mercado de resultados, Palmeiras empate anula para uma dupla. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui na tela para Palmeiras e Bahia. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 50%. Menos de 3,5 gols, 85%. Pré-live, o cenário é para menos de 3,5 gols. Escanteios, Palmeiras 6.2, Bahia 4.6. Cartões, Juizão 6.3, Palmeiras 2, Bahia 1.8. Pelo menos um cartãozinho para cada equipe. Time aí, para fechar essa análise, mercado de jogadores, para finalização e chute a gol, pelo lado do Palmeiras, o Estevão e também o Facundo Torres. Pelo lado do Bahia, Eric Pulga. Fechou? E vamos lá, 18h30, jogo do Vitória contra o Grêmio. Eu tenho Vitória na 16ª colocação e o Grêmio é o 19º. Time, mercado de resultados aqui, eu tô fora. Eu vou buscar mercado de gols. O Vitória vem numa tocada over e o Grêmio fora também é uma equipe over gols. Vamos ver quanto é que tá pagando esse mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, 1,47. Eu gosto pré-live. Isso, com 10 minutos de jogo, se o gol não saiu, a odd subiu. Partida em alta intensidade, você trabalha o mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidade aqui para Vitória e Grêmio, jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Deixa eu aproveitar e passar os escanteios e cartões para vocês. Escanteios, Vitória 5.3 de média, Grêmio 6.4. Cartões, Vitória 2.2, Grêmio 2.5, pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá, para fechar, Campeonato Brasileiro às 20h30, jogo do Santos contra o Bragantino. Eu já puxei direto para a tabela de probabilidade. Mais de 1,5 gol, 85%. E pré-live, o mais de 1,5 gol está pagando odd de 1,47, 1,50. Gosto dessa entrada. Acho que vale o risco-retorno da operação, tá bom? Mais de 1,5 gol, com odd de 1,50 para cima, tá valendo. Mercado aqui de escanteio, Santos 5.5, Bragantino 5. Mercado de cartões, Santos 2.7, Bragantino 2.1. Juizão é o Klaus, média de 3, média baixa. Toma um pouquinho de cuidado aí com os cartões. Jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado do Santos, o Tiquinho e o Guilherme. Pelo lado do Bragantino, o Sacha. Fechou? Time, antes do bilhetinho, um recado importante. Vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita. O link está aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também
o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo, por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. Time, bora lá? Como é que ficou nosso bilhete pro domingão? Jogo entre Liverpool e Tottenham, vitória do Liverpool. E no confronto entre Napoli e Torino, vitória do Napoli. Se os dois favoritos vencerem, a gente pega uma odd aí de 1,78. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Só tá bingueta. E bora de bingueta, lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Inter de Milão e Roma. Inter de Milão, empate anula. Bournemouth e Manchester United. Bournemouth, empate anula. Nottingham e Manchester City. City para se classificar, se qualificar. Juventus e Monza, vitória da Juventus. Benfica e AVS, vitória do Benfica já no primeiro tempo, vitória esta HT. Jogo do Ajax com o Sparta Rotterdam, Ajax para vencer um dos tempos, uma das partes. E para fechar, Boa Vista e Sporting, vitória do Sporting. Se tudo der certo, odd de 5,90. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário pra fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. E aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de alguma análise, de algum palpite, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou, não concorda? Não tem problema nenhum, fica tranquilo. Apenas não faça. Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!